Olá pessoal, vamos aqui gravando mais um vídeo de correção de exercício de matemática para as turmas de 7º ano. Exercício esse da página 40, questões 1 a 7, um exercício ainda dentro do conjunto dos números inteiros. Agora vamos ver a parte sobre módulo de um número inteiro. Então, para a gente entender esse conteúdo de módulo, é um conteúdo muito simples, muito fácil. E quando a gente fala de módulo, a gente tem que entender que esse conteúdo tanto pode vir, falando sobre módulo de um número inteiro, e também pode vir como valor absoluto. Então, se vier falando de módulo, ou tratar como valor absoluto, nós vamos lembrar que se trata do mesmo conteúdo, tá bem? Então, para a gente começar aqui, nós vamos ter como base a nossa reta numérica, tá bem? E lembrando das nossas aulas anteriores, a reta numérica, a gente vai ter aqui a origem, no ponto zero, a origem no ponto zero. Lembrando que para a direita nós temos os valores positivos, para a esquerda temos os valores negativos. E o que seria o módulo? O módulo, ou valor absoluto, nada mais é do que a distância de um valor até a origem. Então, quando ele diz assim, para você calcular o módulo de determinado valor, seja ele positivo ou negativo, ele está simplesmente querendo saber qual é a distância desse valor até a origem. E como é que eu represento o módulo? Eu vou representar o módulo por duas barras, tá bom? Então, quando eu quiser representar o módulo de um número, eu vou ter que usar essas duas barras. Então, vamos aqui o seguinte. Se a questão pedir para vocês dizerem quanto vale o módulo de menos 4, ele quer simplesmente saber do ponto menos 4 até a origem, que é o zero, quanto que eu tenho aqui de distância, Então, só para você entender, do menos 4 até o zero eu vou ter 1, 2, 3, 4. Eu vou ter aqui uma distância que vale 4 unidades, nesse caso. Então, aqui, o módulo de menos 4 é 4. Pela mesma lógica, se eu pegar aqui o módulo de menos 3, do menos 3, 1, 2, 3. Módulo de menos 3, 3. Então, para que você não precise ficar contando e não há necessidade, o que é o módulo do número? É simplesmente o valor positivo. Então, se eu pegar aqui como outro exemplo, o módulo de 2, como é que eu vou representar o módulo de 2? Módulo de mais 2, que é o positivo, vai ser igual a 2. E quanto seria o módulo de menos 2? Módulo de menos 2 também é 2. Então, percebam que valores, nesse caso aqui, o mais 2 e o menos 2, embora seja um positivo e outro negativo, o módulo é o mesmo. E quando a gente encontra valores que têm o mesmo módulo, a gente já pode falar de valor simétrico, Então, eu posso falar que o mais 2 e o menos 2, o módulo deles, como dá o mesmo valor, eu vou afirmar que o mais 2 e o menos 2 são valores simétricos ou valores opostos, tá bem? Então, o que são valores simétricos ou opostos? São valores que possuem o mesmo módulo. Então, se eu disser assim, qual é o simétrico de menos 3? O simétrico de menos 3 é quem tem módulo igual ao menos 3. Então, o simétrico de menos 3 é 3, o simétrico de menos 8 é o 8. Posso também chamar de oposto. O oposto de menos 10 é o mais 10 e aí vai, tá bom? Então, valores simétricos ou valores opostos são valores que têm o mesmo módulo. O módulo de menos 3 é 3 e o módulo de mais 3 é 3. O módulo de menos 8 é 8, o módulo de mais 8, 8. O módulo de menos 10 é 10 e o módulo de mais 10 também é 10. Então, valores opostos ou valores simétricos
são valores que possuem o mesmo módulo. Ou então, mais fácil ainda, o que é um valor oposto? É aquele valor que tem o mesmo algarismo, só que sendo um negativo e outro positivo. Então, menos 3 com mais 3 são opostos, menos 8 com mais 8, e aí vai, tá bom? Então, como é que eu vou representar o módulo? Eu vou representar o módulo por duas barras, tá bom? Então, o módulo de menos 50. Quanto é o módulo de menos 50? É 50. Quanto é o módulo de mais 50? O módulo de mais 50 é 50, certo? Como o menos 50 e o mais 50 têm o mesmo módulo, que é o 50, então eu posso afirmar que o menos 50 e o 50 são valores opostos ou simétricos, tá bem? Conteúdo sobre módulo é simplesmente isso. O que é o módulo? É a distância do valor até a origem. Módulo de 5 é a distância de 5 até a origem. Módulo de menos 9 é a distância do menos 9 até a origem. Simplesmente isso. Então, baseado nessas explicações, vamos aqui à nossa atividade. Vamos fazer a correção dessa atividade, que são 7 questões bem simples. E a primeira diz o seguinte: observe a reta numérica a seguir. Essa reta ela vai do menos 9 até o mais 9. Ela vai do 9 negativo ao 9 positivo. E ele vai dizer o seguinte: dê a distância de. Na letra A, ele quer a distância do mais 5 até o zero. Então aqui é uma atividade sobre módulo, é uma questão sobre módulo. Então você vai simplesmente olhar aqui no 5. Vamos aqui olhar no 5. E qual é a distância do 5 até o zero? 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Então a distância do mais 5 até o 5, aqui vai ser 5. Vai ter necessidade de você sempre contar? Não, não vai ter necessidade. Então a distância do menos 8, olha o menos 8 aqui, ó, do menos 8 ao zero, 8. Distância do menos 3 ao zero, 3. Distância do 7 positivo ao zero, 7. E aí vai, tá bom? Só que na letra E agora, a gente tem um detalhe. Na letra E não é em relação ao zero. Na letra E, ele quer que você conte a distância aí do menos 2 até o 5. Você pode fazer contando, ó, do menos 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que você não vai fazer desse jeito porque você vai perder muito tempo. O que é que você vai fazer? Você vai utilizar o módulo. Então, qual é o módulo de menos 2? Módulo de menos 2 é 2. Módulo de menos 2 é 2. Qual é o módulo de 5 positivo? 5. E só soma. 2 mais 5, 7. É uma maneira mais fácil para a gente encontrar essas distâncias. Então, a distância do menos 9 ao menos 1. Só que aqui ainda está na mesma, tá bom? Está no mesmo lado, os dois são negativos. Então, como é que nós vamos fazer? Olha aqui, ó, eu tenho aqui o menos 9, tá bom? O menos 9 e tá bem aqui o menos 1. Só que essa, como eles estão do mesmo lado, eu não posso fazer o módulo de menos 9 e o módulo de menos 1. Porque o módulo de menos 9 é do menos 9 até a origem. E a origem está passando do menos 1. Então eu não posso fazer o módulo deles dois aqui. Então eu vou simplesmente contar do menos 9 até o menos 1. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 unidades. Então do menos 9 ao menos 1, que nós vamos ter 8. Depois vocês vão aprender como é que faz essas operações, né, sem precisar estar contando. É um conteúdo mais à frente sobre operações com números inteiros. Depois vocês vão ver como é que funciona. Para a gente dar prosseguimento, que é a nossa correção, na letra G, a letra G quer saber o seguinte: qual é a distância do mais 2, então está bem aqui o mais 2, até o mais 7, né? Do 2 até o 7, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, né? 5. Como é que eu posso achar o mesmo valor 5 usando no meu cálculo 7 e o 2?
Eu poderia fazer 7 menos 2, né? 7 menos 2, 5. Poderia fazer 9 menos 1, para achar o 8, né? 9 menos 1, 8. Tá bem? Mas vamos ter cuidado para a gente não errar. Na letra H, eu tenho aqui agora do menos 4 ao mais 4. Como eu tenho agora um valor negativo e outro positivo, né? Eles não estão no mesmo lado aí na reta. Um está à esquerda do zero e o outro está à direita do zero. Então, eu posso fazer por módulo aqui. Então, eu vou ter módulo de menos 4, do menos 4 até a origem, 4. Módulo de mais 4, do 4 até a origem, 4. E 4 mais 4, 8. Então, a distância aí do menos 4 até o 4, aí eu vou ter uma distância de 8, tá certo? Então, é uma questão aí bem simples, só olhar para a reta numérica e a gente contar os valores. Na questão de número 2, nós temos o seguinte: escreva o módulo dos números, para a gente escrever o módulo. Então, lembrando que para a gente escrever módulo, a gente tem que representar pelas duas barras, quer dizer, tá bom? Então, módulo ou valor absoluto. Então, o módulo de mais 25, como é que nós vamos fazer? Barra mais 25. Então, aqui eu tenho o módulo de 25, vai ser 25. Letra B, o módulo de menos 40, barra menos 40 igual a 40. Módulo sempre é um valor positivo. Mesmo que o valor seja negativo, o módulo vai ser positivo. Porque o módulo ou valor absoluto, lembrando, é aquela distância daquele ponto até a origem. Então, letra A, módulo de mais 25 é 25, módulo de menos 40 é 40. Terceira questão. Dois números inteiros diferentes têm o mesmo módulo e este módulo é 20. Quais são esses números? Então, se dois números inteiros, né, que são diferentes, têm o mesmo módulo, então julga-se que esses valores são valores opostos ou então valores simétricos, porque para ter o mesmo módulo são valores simétricos, né? E o que são valores simétricos? Valores que têm a mesma distância em relação à origem. Então, quais são esses dois números que têm módulo igual a 20? É o menos 20 e o mais 20. Então, são esses dois valores aí. Tudo bem aí na terceira questão? Quarta questão. Quais são os números inteiros que têm módulo menor que menos 3? Módulo menor que menos 3. Então, para a gente entender, eu vou ter que ter valores, né? Primeiro, vamos fazer aqui o módulo de menos 3. O módulo de menos 3 é igual a 3. E esses valores, eles têm que ter um módulo menor do que 3. Ou seja, aqui tem que ser o módulo 2, o módulo 1 e o módulo 0, já que não tem módulo negativo. Então, quais valores tem esses módulos aqui, ó? 2, 1 e 0. Então, quem é que tem módulo 2? Não pode ser igual a 3, tem que ser menor do que 3. Então, quem é que tem módulo 2, 1 e 0? Quem tem módulo 2 é o menos 2. Quem tem módulo igual a 1 é o menos 1. Quem tem módulo igual a 0 é o próprio 0. Só que tem outro valor que também tem módulo igual a 1. Que valor é esse? É o mais 1. O mais 1 também tem módulo igual a 1. E qual é o outro valor que também tem módulo igual a 2? É o mais 2. Então, esses valores aqui, eles possuem módulo menor do que 3. Então, a nossa resposta aqui para a questão 3, questão 4, quer dizer, então, quais são esses valores? Esses valores são o menos 2, o menos 1, o 0, o mais 1 e o mais 2, ou seja, do menos 2 ao 2 positivo. Na quinta questão, diz o seguinte: sabe-se que n é igual a menos 36. Qual é o oposto ou simétrico do número n? Então é o seguinte, falou de oposto. Então, se
o n está falando aqui que vai ter um valor oposto aqui de menos 36? Não. Então, quem é que tem valor oposto a menos 36? A lógica aí tem que ser o mais 36, né? Valores opostos ou simétricos vão ter a mesma representação aqui na relação de algarismos, mas só que um vai ser negativo e outro positivo. Então, aqui o simétrico do número n é o mais 36, tá bem? Mesma noção, simétrico de menos 5, mais 5. Simétrico de 40, menos 40. Simétrico de menos 21, mais 21. Então, simétrico de menos 36 é o mais 36. E o simétrico do mais 36 é o menos 36. Então, nossa resposta aí da quinta questão é mais 36. Na sexta questão, ela vai dizer o seguinte: um número inteiro é expresso por 128 dividido por 4 menos 30. Qual é o oposto ou simétrico desse número? Então, primeiro, para a gente descobrir, nós temos que resolver essa expressão numérica aqui, que é o 128 dividido por 4, depois menos 30. Então, para a gente resolver, vamos pegar aqui, ó. Então, aqui eu vou ter que ter na quarta questão, é o 128 dividido... Então, aqui é 128 dividido por 4, depois menos 30. Se você lembrar aí dos seus anos anteriores, né, a gente tem aqui uma divisão e uma subtração. Primeiro, nós vamos fazer a divisão. Então, vamos pegar aqui 128. Vamos pegar o 128 e vamos dividir por 4. 1 para dividir para 4 não dá. A gente pega o 12, né? 12 para dividir por 4. São 3, porque 3 vezes 4 são 12. 12 para 12, 0. Vamos pegar o 8, vamos baixar. Vai ficar agora 8 para dividir por 4. 8 para dividir por 4 são 2, porque 2 vezes 4, 8 para 8, resta 0. Ou seja, 128 dividido para 4, que vai dar 32. Aí 32 menos 30 vai ser igual a 2. Só que esse 2 aqui ainda não é a resposta, tá certo? Vamos aqui voltar na questão. O que ele diz? Que dessa expressão numérica aqui, qual é o oposto ou simétrico desse número? E aqui, a gente achou como resposta, né, o valor 2. Aqui tem como resposta, para esse cálculo aqui, o valor 2. Só que ele quer o oposto. Ele quer o oposto ou simétrico. Então, quem vai ser o simétrico ou oposto de 2? O simétrico ou oposto de 2 é o menos 2. Então, a resposta aqui para a nossa questão 6 é o valor menos 2. Questão 7. Supondo uma reta numérica, responda. Letra A. Quantos quilômetros há entre 90 quilômetros a oeste, 90 quilômetros a oeste, e 50 quilômetros a leste, de um ponto em linha reta? Para a gente fazer essa questão, a gente vai também ter a noção de reta numérica. Lembra lá dos pontos cardeais, que vocês estudaram aí em anos anteriores, né? Em outras situações vem como rosa dos ventos também. Só para a gente ter espaço aqui, seguinte, lembra que a gente tem mais ou menos assim, ó, e para cima aqui, ó, eu vou ter, deixa eu só fazer aqui, a gente vai ter norte, aqui embaixo sul, para cá leste e para cá oeste. Então, o que a gente vai usar? Simplesmente nós vamos usar o eixo que está na horizontal, que vai ser o leste, e aqui vai ser o oeste. E vamos marcar o meio aqui como a origem. E o que a questão nos diz? A questão nos diz o seguinte, que é 90 quilômetros a oeste, 90 quilômetros a oeste. Então, vamos voltar aqui. 90 quilômetros a oeste, então 90 seria para esse lado. E 50 quilômetros a leste. A gente pode fazer essa questão com um módulo. Imagina que aqui é uma reta numérica, para cá o negativo, para cá o positivo. Então, nesse caso, o
quem seria o módulo de menos 90? Né? O módulo de menos 90 seria 90. Quem seria o módulo de mais 50? O módulo de mais 50 é 50. E vamos simplesmente somar essas duas distâncias. 90 mais 50. 90 mais 50 vão ser 140. Então, o nosso gabarito aí para a letra A é 140. Então, vamos aqui. Então, qual é a distância aí em quilômetros? Nós vamos ter aí 140 quilômetros. Fizemos aqui o módulo de menos 90, que dá 90, e o módulo de 50, que dá 50, né? O módulo de mais 50, 90 mais 50, 140. Então, aí são 140 quilômetros. Na letra B, nós temos o seguinte: quantos graus há entre 3 graus abaixo de zero e 12 graus acima de zero? Também vamos fazer aqui utilizando a reta. Mas quando se fala em termômetro, né, a gente lembra que o eixo, a gente mais visível aí na vertical, onde aqui eu vou ter o zero, para cima positivo, para baixo negativo. Então, as nossas temperaturas aí é o 3 negativo, então seria o 3 aqui para baixo. Então, a gente vai fazer o módulo de menos 3, que o módulo de menos 3 é 3, e 12 graus acima de zero, nesse caso para cima, então seria o módulo de mais 12. O módulo de mais 12 é 12. E a gente faz simplesmente a soma de 3 mais 12, 15. Então, essa diferença aí de temperatura, que vai do menos 3, porque é abaixo de zero, do menos 3 ao mais 12, aqui são 15 graus Celsius. E a letra C, para a gente terminar: quantos metros há entre 80 metros abaixo do nível do mar? Então, nesse caso aqui, se é abaixo do nível do mar, é menos 80. E 30 metros acima do nível do mar. A gente pode pegar o mesmo exemplo aqui da letra B. Fazendo a nossa reta, lembrando que a nível do mar seria zero, acima do nível do mar positivo, abaixo do nível do mar ou profundidade negativo. Como é que nós vamos fazer aqui também? Então, a gente pode fazer aqui o seguinte: é o módulo de menos 80, módulo de menos 80, 80, e o módulo de mais 30, módulo de mais 30 é 30. E vamos pegar agora e somar 80 mais 30. 80 mais 30 vai ser 110. Então, essa distância aí, esses dois valores indicados aí, vai ser 110 metros. Então, aqui nós temos como resposta 110 metros. Então, essa foi a nossa correção, conteúdo sobre módulo ou valor absoluto, um conteúdo muito simples. E caso vocês tenham alguma dúvida, assistam o vídeo novamente. E até a nossa próxima correção.